Este é o segundo vídeo de um curso completamente gratuito de introdução de 2D, onde estamos criando um clone do jogo Flappy Bird enquanto aprendemos elementos essenciais da Unity e desenvolvimento de jogos. Eu me chamo Leonardo, sou programador há mais de 10 anos. Nesse meio tempo já fiz jogos para marcas famosas como Tom Jerry e Turma da Mônica, além de jogos como Irmão do Jorel, que foi premiado e saiu para plataformas como Nintendo Switch, Xbox, PC e mobile. Se você se interessa por esse assunto de desenvolvimento de jogos, já cola aqui no canal e bora pro vídeo. Já vamos começar aqui a segunda aula. Ela vai ser dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa, vamos falar sobre o primeiro script, são sobre como que a gente reconhece input e sobre como que a gente faz o personagem pular de acordo com esse input do jogador. Depois vamos falar sobre a animação do personagem, como que a gente consegue colocar a animação no nosso pássaro. E por fim, vamos falar sobre o que é o Game Controller, a importância dele para os jogos e por que a gente deveria criar um para o nosso para poder controlar ali a partida. E a gente vai ver como fazer tudo isso. E começando aqui a primeira parte, se trata do primeiro script. Então, uma coisa que a gente precisa analisar é como que funcionam os controles, como que o jogador controla o personagem. Um primeiro elemento é que tocar na tela faz o personagem pular. Então, esse é o input que o jogador consegue dar para o jogo para poder fazer o personagem pular e assim controlar o personagem. Depois é que o personagem ele sempre tem a mesma altura de pulo. Isso é um aspecto importante desse jogo porque você precisa posicionar o seu pássaro exatamente numa posição que você passe dos canos. Então você precisa ter um controle preciso sobre isso. E fazer com que ele tenha sempre a mesma altura de pulo ajuda nesse controle. Conforme a gente for desenvolvendo, a gente vai conseguir ver como que seria se você não tivesse esse ajuste, vocês vão conseguir entender o quanto esse detalhe é importante para a jogabilidade no geral, para poder ficar um pouco mais preciso e divertido o jogo. Então, vamos entrar aqui já na parte da Unity, né? Vamos voltar aqui para a Unity. Essa aqui foi exatamente a parte que a gente parou na aula anterior. Então, se você ainda não viu a aula anterior, se você quer baixar os assets do Flappy Bird, eu vou deixar aqui no card o link para a aula anterior. Então, se você ficar um pouco perdido, volta lá na aula anterior, dá uma olhada naquilo, faz lá junto e depois volta para essa aqui. Então, continuando aqui, vou pegar essa parte aqui do pássaro, né, esse Game Object do pássaro aqui, eu vou renomear ele, para poder ficar um pouco mais intuitivo para a gente. Vou chamar ele de Player. Eu apertei F2 para poder renomear. Ou você pode vir aqui e apertar em Rename. Aqui tem uma opção de Rename. Cadê? Aqui. Opção de Rename. Você pode fazer dessas duas formas poder renomear um Game Object. E aí, vamos criar, né, o nosso primeiro script. Vou vir aqui na parte de Assets e vou criar uma pasta, né? Então, lembrando, essa parte aqui de Project são os arquivos do seu projeto, né? E Assets são os arquivos que estão dentro do seu projeto. Vou botar Scripts e vou criar uma nova MonoBehavior Script. Poderia vir aqui, ou aqui em Scripting também tem MonoBehavior Script, que é a forma como a gente cria um componente da Unity. Cria um código que vai ser um componente da Unity, que é o que a gente quer fazer para poder controlar o nosso personagem. Eu vou chamar aqui de Player Controller. Feito isso, vou dar 2 cliques aqui nesse MonoBehavior e ele vai abrir o Visual Studio. Lembrando que o Visual Studio, quando a gente baixou o Unity lá, mencionei que é o programa que permite a gente criar códigos, né, para o nosso jogo. Você pode criar uma conta poder na Microsoft, poder usar o Visual Studio, ou você pode também ignorar isso, por enquanto. Aqui ele pergunta sobre o tema que você vai usar. Eu gosto de usar o tema escuro. Apertar aqui. E ele pode levar um pouquinho de tempo para poder abrir, dependendo do desempenho da sua máquina. Isso aqui também é uma coisa importante de ver, porque aqui ele está reclamando que eu não tenho todos os requisitos para poder fazer um jogo em Unity. Então, se isso aqui acontecer com vocês, é bem simples de resolver. Eu também quero mostrar aqui. Então, aqui, ele abriu, ele deu um erro na hora que tentou abrir, né? Falando que eu não tinha todo para poder exibir esse projeto. Mas aqui, ó, na direita, ele já aparece essa opção aqui de conseguir instalar o que precisa para poder fazer o jogo. Então, ele está abrindo aqui. Deixa ele carregar. E ele já me dá isso aqui, ó. Ele traz esse módulo. Então é como se fosse uma extensão Visual Studio para poder você fazer jogos com Unity. Beleza, agora que instalou, ele fechou. Eu abri aqui o Visual Studio de novo. Ainda está com esse erro. Eu vou fechar aqui ele. E vou abrir aqui de novo. Dá 2 cliques no Player Controller. E agora ele já não deu mais aquele problema. Ele conseguiu abrir aqui o nosso código. E aí, um ponto principal é que a gente tem que entender que essa parte aqui é o nosso código em si. E aqui é uma estrutura de pastas também sobre projeto. Eu vi aqui que ainda está como se o aplicativo não tivesse instalado, reconhecendo. Isso atrapalha a gente de programar, porque impede um monte de recursos do Visual Studio de funcionar. Então a gente não tem um autocompletar, por exemplo, com os comandos da Unity e tudo mais.
Então torna o trabalho de programar muito mais complexo do que precisa ser. Então vamos tentar resolver essa parte primeiro. Vamos ver aqui, apertar recarregar projeto. Beleza, apertei recarregar projeto. Isso por si só já fez ele passar a aparecer aqui as pastas do jeito certo e já deve ter resolvido o problema pra gente. Então vamos focando aqui nessa parte do código. Quando criamos um script, a gente cria uma classe com o nome do script que a gente criou, com 2 pontos monobehavior. Isso faz com que essa classe que a gente criou seja um componente da Unity. Então isso aqui torna possível a gente fazer um código que é um componente da Unity. E aí, para a gente poder entender isso bem, eu vou fazer um outro curso que também vai ser gratuito. Eu vou deixar aqui no card assim que ele sair, as aulas dele. Mas basicamente que foca em programação para a gente poder entender o que são classes, o que são métodos, o que são variáveis, de uma forma muito mais detalhada e muito mais aprofundada do que eu vou passar aqui. Aqui eu vou explicar o básico para a gente poder conseguir ir se guiando e entender o que a gente está fazendo. Mas quando vocês quiserem se especializar, quando vocês forem aprender mais a fundo, eu aconselho que vocês também vejam esse outro curso. Então, iniciando aqui, teve essa classe, que é esse monobehavior que faz essa classe ser um componente da Unity. E aqui ela já vem com 2 métodos criados. Esses métodos, eles são um conjunto de instruções que você vai executar no seu jogo. E aí ela já tem alguns métodos pré-definidos que rodam em situações específicas. Então, por exemplo, esse start é um método que roda quando o objeto é criado e só roda nesse momento. Depois ele não roda mais. A primeira vez que esse objeto é criado, ele vai rodar esse código e depois disso esse código não vai acontecer. E o update é um outro método que roda a todo frame. Então, enquanto esse objeto existir dentro do jogo, fica rodando esse método a cada frame. Então, por exemplo, se tem 60 frames por segundo, o jogo está rodando 60 frames por segundo, esse método vai rodar 60 vezes para esse objeto em questão que existe no jogo. Então, para a gente poder ver isso funcionando, vou botar aqui um debug log, para a gente poder conseguir ver. Debug log. Escrever aqui start, ponto e vírgula, e fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou dar o debug log, escrever update. E aí eu vou voltar aqui na Unity para a gente poder colocar esse script no nosso GameObject e ver esses códigos aparecendo lá para a gente poder entender. Voltando à Unity, vamos associar o nosso script ao nosso GameObject, né? A gente acabou de criar um script que é um componente, vamos associar ele ao nosso GameObject do jogador. Então a gente clica aqui no player, vou minimizar esses aqui, que a gente já tinha adicionado antes, vou apertar aqui em Add Component e digitar o nome do script que criamos, Player Controller, ele apareceu aqui. Quando eu aperto aqui, pronto, eu associei esse componente que a gente criou ao nosso GameObject. Eu vou apertar aqui em Window e General Console. Essa janela aqui é a janela que apresenta aquelas mensagens que a gente colocou no código, aquele debug log que a gente colocou no código, vai aparecer nessa janela. Eu vou deixar ela aqui para quando a gente der play aqui e ver. Então, quando eu der play aqui agora, a gente consegue ver aqui que tem um start e tem vários updates. Talvez o de vocês não esteja exatamente assim, porque talvez não esteja marcado esse collapse, talvez esteja passando assim direto. É só você apertar aqui em collapse que ele vai juntar. Todas as mensagens que forem iguais, ele agrupa. Então isso aqui a gente consegue perceber que aquele método start, ele roda só uma vez, igual a gente tinha mencionado, e o update ele fica rodando diversas vezes por segundo. Nesse caso aqui, se você ver, o jogo está rodando a 300 FPS, então está rodando 300 vezes por segundo essas mensagens. Por isso tem um monte dessas mensagens aqui. Então esses são os métodos mais básicos assim que tem da Unity, e a gente usa isso para poder a gente começar a programar as coisas que a gente vai fazer. Continuando, o que vamos fazer agora, né? Vamos fazer o personagem pular, né? Então vamos fazer quando o jogador clicar na tela, o personagem pular. E para isso a gente precisa fazer alguns ajustes no nosso código, entender algumas coisas. A primeira coisa é entender o que é input, que são as mensagens que o jogador passa para dentro do jogo através de um controle, através da tela, para poder você conseguir fazer algum comando. Então como que a gente faz isso na Unity, né? Então vou tirar aqui do Play. Aqui no Unity 6 a gente já vai usar um novo sistema de input da Unity. Então ele já vem com um pacote instalado. Caso você esteja numa versão antiga, ou caso o seu não tenha vindo, você pode vir em Package Manager e digitar aqui Input System. Ele vai achar aqui, você pode baixar, ou nesse caso eu poderia atualizar, mas não precisa. A gente vai usar os recursos básicos, não precisa de atualizar. Mas o que importa aqui pra gente é esse Input System Actions aqui.
Caso também não tenha isso aqui, você pode vir criar Create Input Actions. É a mesma coisa que esse arquivo aqui, mas a Unity 6 já vem com esse arquivo por padrão. Quando eu dou 2 cliques nele, ele abre essa janela aqui. Essa janela aqui é um mapeamento de ações do meu jogo. Então, aqui se você ver, aqui embaixo, aqui tem vários controles, que não vem muito ao caso, mas você pode criar esquemas de controles, então fazer controle funcionar só para o controle de console, para mouse e teclado. E você pode fazer o seu jogo funcionar para tudo. Mas por padrão a gente já vem com essas duas coisas aqui. A UI é default, a gente sempre deixa ela, porque ela a Unity usa por baixo dos panos para poder fazer vários comandos que você clica nos botões dela para poder funcionar. E a gente mexe bastante nesse aqui, né? Inicialmente nesse player aqui, que seria as ações que o seu jogador pode fazer. Aqui ele já vem com várias ações que a gente não vai precisar para esse jogo. A gente pode só remover essas ações aqui, por exemplo. Vou deixar só a jump aqui e a gente clica em cima dela. Né? Então aqui é um mapa de ações e aqui são as ações que estão dentro desse mapa. Quando você abre essa ação, você consegue ver o nome dela, né, aqui. E ela é um tipo de botão. E como que você interage com ela. Nesse caso aqui, se eu apertar espaço ou se eu apertar o botão debaixo do controle, que é o X, no caso, né? Aqui nesse caso aqui. Mas eu também posso adicionar novas ações. Eu posso vir aqui adicionar um novo bind, que seria uma nova ação, um novo botão para poder executar essa ação. E digitar aqui o path que seria. Então, no caso, eu quero que seja um left button do mouse, por exemplo. Então, quando eu apertar o botão do mouse, ele também vai pular. Então, esses são comandos que fazem a mesma ação do jogo. Então, assim a gente mapeia as ações no novo sistema de input da Unity. Com isso aqui, a gente já consegue ir para o código e fazer o personagem poder pular. Então, vamos lá no código de novo, no nosso Player Controller. Eu vou vir aqui, eu vou criar uns espaços aqui. E vou criar uma variável, né? Uma variável em programação, ela é como se fosse um espaço que você vai armazenar alguma informação. No caso, a gente precisa interagir com a física do jogo. A gente precisa fazer com que o personagem ele pule. Lembra que a gente botou o componente de física aqui, ó? A gente veio aqui, essa janela aqui, salvar. A gente veio aqui no player, botou o Rigibody 2D. Esse é o componente de física com ele. Então, para a gente poder fazer ele pular, a gente tem que interagir com esse componente, fazer alguma informação junto com ele. E a gente vai ver como que a gente pode fazer isso também. Então, primeiro ponto aqui, a gente pode botar aqui public. Isso também no curso de programação a gente entende mais a fundo, mas esse public faz essa variável ser acessada por outros scripts e pelo editor da Unity também, pelo lado de fora. Então você consegue mexer no valor dela pelo editor da Unity. E aí eu digito aqui o Rigibody 2D, nesse caso aqui, dou Enter. E crio um nome para essa variável. Eu posso chamar de qualquer coisa aqui. No caso, é bem comum as pessoas chamarem de RB2D, por exemplo. Rigibody 2D, é uma abreviação. E aqui, quando eu salvo isso aqui, ó, voltando para a Unity, deixa ela carregar aqui, você vai ver que apareceu esse campo aqui, que é o campo justamente que eu posso vir e arrastar esse meu campo. Então, quando agora a minha variável está sendo usada aqui no código, quando eu usar esse campo aqui, eu, na verdade, estou usando esse componente de alguma forma. A outra variável que a gente tem aqui para poder adicionar é a variável de input, né? Justamente a variável que vai conseguir reconhecer aquele comando, aquela ação que a gente viu de pular, que a gente tinha visto lá. Então, quando eu vim aqui digitar, por exemplo, private, porque essa aqui não vai ser uma variável que eu vou colocar o valor dela por fora pelo editor, eu vou colocar ela aqui dentro do código mesmo. Então, por isso que é privada, ela não vai ser acessada por outro script além desse. E aí eu vou botar aqui input action e vou chamar de jump, que é o nome que estava lá antes. Vou poder ficar um pouco mais fácil aqui para a gente poder entender. E aqui, como que eu adiciono o valor para ela, né? Aqui é só uma declaração, então aqui eu só falo que essa variável existiu. No caso do Rigibody, lá na Unity eu arrastei o valor para ela. Nessa aqui não vai ter ela lá. Quer ver até se eu vim aqui salvar e voltar aqui para Unity? Para ela carregar, para poder ver, se ver essas coisas com calma. Então aqui, ó, não tem ela. Por que não tem ela? Porque ela não é pública nesse caso aqui. Então ela não aparece lá. E como que eu posso botar um valor para ela? Então aqui nesse caso, que é o caso do input que a gente quer, a gente bota jump, recebe.
Então, você bota o nome da variável, botou aqui, igual, e o valor que ela vai receber. No caso aqui, a gente vai chamar de input system, system.actions.findAction. Aí você bota parênteses aqui, aspas, e bota o nome. Isso aqui é um comando que a Unity já tem do sistema de input deles para você poder conseguir achar uma ação que está mapeada e colocar dentro da sua variável. E aí, quando você faz isso, você consegue agora utilizar essa ação quando o jogador usar. Então, a gente pode vir aqui no update. Vou até apagar esse aqui, start, né? Lembra que o start ele roda só uma vez quando o jogo começa. Então, quando o jogo começa, eu acho essa ação e guardo ela nessa variável. Enquanto o jogo estiver rodando, eu vou tentar verificar se o jogador apertou essa ação ou não. E para isso, para poder verificar alguma coisa, eu preciso fazer um if. Faço if, que é uma verificação, né? E aí, entre parênteses aqui, eu boto o que é essa verificação. Então, eu quero saber se o meu pulo, por exemplo, é expressed, por exemplo, aqui, ó. Ele está pressionado. Vamos ver se isso aqui já funciona. Aí aqui, bota chaves aqui para poder ser o que vai acontecer quando isso aqui estiver verdadeiro. Opa, tá com erro. Ah, porque isso aqui é uma função. Vou botar assim. Então, beleza. Aqui tá jump, expressed. Então, aqui o que eu estou verificando. Se essa ação, que é o caso do botão de pulo, está pressionado. Se ele estiver pressionado, ele vai fazer o que está aqui dentro. E o que a gente quer que faça, né? Lembra que a gente falou sobre dar um pulo, sobre o jogador dar um pulo. Então, como que a gente pode fazer isso? Lembra que a gente pegou esse rigid body 2D, que é o componente de física, a gente pode adicionar uma força para ele. E aí, quanto que é essa força que a gente vai adicionar? Então, a gente precisa saber qual é a altura do pulo que a gente quer do jogador. A forma que as pessoas usam de fazer isso, a boa prática, você pode botar aqui, ó, uma outra variável aqui pública, float, que seria um valor com casas decimais, um valor real, e chamar de jump force, por exemplo. Então, isso aqui seria a força do seu pulo. Só que se eu tentar botar aqui, ponto vírgula, ele fica dando erro. Por quê? Porque se é de força, ele pede um vetor e não só um valor. Um vetor é como se fosse é como se fosse um objeto que tem dois valores, tem um x e tem um y. Então, lembra que eu tinha mencionado que o posicionamento dos objetos num jogo ele é feito num plano cartesiano, que tem x e y. Quando você adiciona uma força, você também adiciona em x e y para ele saber se você está querendo empurrar para frente, para trás, para cima e para baixo. Então é isso que está pedindo aqui. Então, para a gente poder empurrar ele para cima, no caso, eu vou botar aqui, ó, vector2.up vezes a força. Então, esse vector2.up é um valor para cima e eu multiplico pela minha força de pulo. E aí, isso aqui, quando apertar, deve já fazer o personagem subir. Só que se eu salvar aqui, voltar aqui para Unity, e aí você pode ver que apareceu aqui essa variável de jump force aqui também. Então, uma coisa que eu posso dar play aqui só para a gente poder testar e ver, né? Repara que a variável de jump force está zerada. Então, se eu aperto aqui, nada acontece. Mas se eu aumentar aqui, por exemplo, para 50, ó, ele subiu demais. E por que isso, né? Porque se eu botar um valor 1, ele ainda assim tá subindo não. Peraí, 5, valor 5. Tem um problema aqui no nosso código que é o expressed, ele verifica o tempo todo se eu estou segurando o botão e não se eu apertei. Eu quero que aperte. Então, se eu apertar e segurar o botão, eu não quero que ele fique subindo para sempre. Eu só que ele suba. Então, a gente não pode usar o expressed nesse caso. Então, vamos voltar lá no código e vamos procurar aqui qual que seria o triggered. Seria quando ele for executado, no caso, quando esse evento for executado. E aí, lá na configuração do input, voltando aqui nela, poder olhar de novo, só lembrando que o clique, né, left button do mouse, é um botão. Então, essa ação ela é executada quando o botão é pressionado. E ela não fica sendo executada toda hora, nesse caso. Então, se a gente usa o triggered, ele vai reconhecer do jeito que a gente quer. Na hora que eu apertar o botão, ele vai pular, mas ele não vai se manter pulando direto. Então, vamos fazer de novo aqui o teste.
Vou dar play aqui. Vou botar aqui com 50. Vou segurar. Ó, agora ele já não pulou mais tão alto. Mas também quase não saiu do chão porque a nossa força está muito pequena. Vamos botar aqui 500, por exemplo. Agora já dá um pulo maior. Ó. Então aqui a gente já consegue ver que agora, se eu segurar, ele só cai. Se eu apertar e soltar, ficar apertando várias vezes, ele consegue ficar se mantendo. Mas tem um problema aqui, eu não sei se vocês vão reparar aí quando assistirem fazendo, mas basicamente é isso aqui, ó. Se eu tô com o personagem bem aqui parado e dou um pulo, ele dá um pulo muito alto. Enquanto ele tá caindo, o pulo já fica menor. E conforme ele tá subindo, o pulo fica cada vez maior. Isso é uma inconsistência que para esse jogo é bem ruim. Tipo, o jogador ele não consegue entender qual é a altura do pulo dele. Ele realmente está dependendo da velocidade do personagem. E como que a gente também pode corrigir esse problema? Bem simples também. Vou deixar aqui 500, agora que a gente viu um valor ok, né? Para começar. Voltar para o código. E aqui, ó, na hora que eu adicionar força, eu também vou zerar a velocidade. Então, vou botar aqui de velocity. Aqui, no caso, é o linear velocity que a gente quer. E vou botar para receber o vector 2 tá 0 aqui. E aí você zera a velocidade. Então, aqui nesse caso, toda vez que eu apertar o botão, eu vou zerar a velocidade e vou dar o pulo. Isso vai fazer com que o pulo dele sempre seja na mesma altura, independente dele estar caindo ou subindo antes, porque eu zero o valor e pulo de novo. Então, vamos lá no código, lá na Unity ver isso, né, funcionando. Então, vou dar play aqui agora de novo. E aqui ó, o pulo agora está sempre alto, então esse valor de 500 já não é muito bom pra gente. Vamos para o valor de 100, por exemplo. Muito pequeno também. 250, talvez. Beleza, aqui. Perfeito. Isso aqui parece um valor legal para a gente poder começar. Talvez devesse ter ser um pouquinho menor. Vou botar uns 150. 150 parece bom. Bem pequenininho. Talvez depois a gente jogar e vamos testando com isso aqui. E é importante, né, você entender esse detalhe de você colocar as variáveis aqui, justamente para ser fácil da gente poder testar, viu? Eu fiz vários testes aqui com valores diferentes de força, e isso permite eu fazer testes rápidos e verificar como que fica. Se eu tivesse feito isso aqui direto no código, ao invés de eu botar a variável, deixa eu só salvar aqui, esse valor, salvar, voltar aqui. Se em vez de eu botar essa variável aqui, jump force, eu botasse aqui direto no código, toda vez que eu quisesse ver um valor diferente, eu tinha que vir no código, salvar, dar play de novo na Unity. Então isso atrapalha muito o meu trabalho. E principalmente quando você estiver atrapalhando com outras pessoas, que outras pessoas estiverem mexendo no jogo com você, outra pessoa, por exemplo, você fez o sistema aqui para poder pular, outra pessoa vai lá e mexe na altura do pulo. Se você deixa no código, a pessoa tem que saber mexer no código, tem que saber entrar no código, saber onde você mexeu para poder atualizar isso. E o ideal que você quer fazer é justo o contrário. Você quer deixar aberto aqui para a pessoa ter uma facilidade de conseguir manipular isso depois. Então, voltando aqui para o slide, a gente conseguiu fazer o personagem, a gente tocar na tela o personagem pular, e também a gente conseguiu fazer ele ter sempre a mesma altura de pulo. Então, vamos entrar aqui na segunda parte, que é a parte de animação. O personagem, né, no Flappy Bird, ele fica batendo a asa à medida que ele vai voando, né, pelos canos. Ele fica batendo a asa o tempo todo. E essa animação que a gente vai tentar reproduzir aqui, né? Vai buscar reproduzir. Para poder um objeto ele ter animação, é como sempre, né? Para adicionar um novo comportamento no objeto, a gente adiciona um componente. Então vamos vir aqui, componente, e digitar animator. Quando a gente digita animator, ele aparece aqui. Nisso, ele pede aqui um controlador, que é o ponto central dos objetos que tem animação na Unity, né? Como se fosse um controlador dessas animações. Então vamos criar um desses para a gente poder entender o que ele é. Então vamos vir aqui na pasta do Flappy Bird Asset. Vamos criar aqui, criar uma pasta, chamar aqui de Animator. Dentro dessa pasta, eu vou criar duas coisas. Vou criar aqui, ó, dentro de Animation, vou criar um Animator Controller. Eu vou chamar de Player AC, Player Animator Controller. E o segundo que eu vou criar aqui vai ser uma animação, Animation Clip, que eu vou chamar de Fly, por exemplo, que é o pássaro voando, né? Quando eu dou dois cliques aqui no Animator Controller, ela abre esse tipo de janela aqui, e quando eu dou dois cliques aqui no Animator, no Animation, ele abre isso aqui. Eu gosto de botar a animação aqui embaixo,
e trabalhar assim com o Animator e com o Animation aqui, e às vezes eu volto aqui pra cena e poder ver o que tá acontecendo. Mas, beleza, então eu vou botar agora esse Animator no pássaro, né? Então, pra gente associar ele aqui, coloquei, então agora o pássaro tem uma relação com esse Animator Controller, mas essa Animation aqui ainda não existe associada a nada ainda. Para eu poder adicionar essa animação aqui, eu posso simplesmente vir aqui e arrastá-la para cá. Beleza. Agora ele já fez, ele já colocou essa animação aqui nesse Animator Controller. Então esse Animator Controller nada mais é do que um gerenciador de animações. A gente consegue criar várias lógicas aqui para trocar animações. Mas como esse jogo é bem simples, o pássaro ele apenas voa, vamos manter aqui. Depois quando a gente fizer ele até ser derrotado, a gente pode fazer ele parar de voar, a gente poder entender como é que isso funciona. Mas nesse primeiro momento o foco é mais a gente entender aqui o Animator, para botar animação, e também como que a gente mexe nessa parte aqui de baixo para ver a animação acontecendo, né? Então agora que já tem a animação aqui também, eu vou voltar aqui para a scene, porque aí eu consigo mexer na animação aqui e ver acontecendo nesse pássaro que está esse Animator. Então como que eu posso colocar agora a animação? Então vou abrir aqui as minhas imagens e vou escolher aqui os pássaros que eu quero. Então vou pegar esse azulzinho aqui, vocês podem pegar outro se quiser, e vou arrastar para cá. Opa, peraí, não foi, porque eu tô selecionado aqui. Selecionar. Aqui, beleza, arrastei. Não tinha ido porque eu não tinha selecionado esse objeto aqui antes de tentar arrastar esses caras aqui de baixo. Não precisa selecionar o objeto que tem o Animator para você poder mexer aqui na animação dele. Então, arrastei os pássaros. Se eu der play, vou dar um zoom aqui. Se eu der play, ó, você vê que a asa tá batendo muito rapidinho. Porque a animação tá muito curtinha mesmo, sabe? Aqui, ó. Posso até botar aqui para não exibir frames, tá em segundos, né? Aqui. Então tá com menos de 0.1 segundo a animação inteira. Por isso que tá batendo tão rápido assim. O que eu posso fazer para poder aumentar essa animação? Posso selecionar esses três aqui. E se eu arrastar aqui, ó, nessa partezinha aqui, ele vai espaçando a animação de uma forma que ela tem a mesma distância entre um frame e o outro, né? Então posso botar mais ou menos até aqui assim, ó. 0.2 segundos. E ver como é que ficaria. Já fica com um movimento um pouquinho melhor. Mas acho que dá até para diminuir aqui. Dá para deixar aqui, talvez aqui, 0.1. Aqui já fica mais legalzinho. Então assim, a gente já conseguiu fazer o pássarozinho bater a asa. Então se agora eu salvar aqui o jogo, né? Voltar aqui para game, por exemplo, e der play. Eu consigo ver que ele tá... opa! Tem um detalhe, ó. Ele bateu a asa e parou. Isso aqui também a gente precisa ajeitar, a gente precisa falar que essa animação é o loop, que ela não acontece apenas uma vez. Então vamos voltar aqui no Fly. E aqui, ó, quando a gente clica aqui na animação, tem que apertar aqui nesse loop time. Isso aqui faz a animação ficar sendo repetida várias vezes. Então agora, quando eu apertar aqui de novo, a gente consegue ver que agora a asa tá batendo o tempo todo certinho e a animação tá funcionando. E tirar aqui do play. E por enquanto a parte de animação é só esse detalhezinho pra gente poder entender como é que dá um primeiro passo com fazer uma animação. Vocês podem até tentar trocar aqui a imagem do pássarozinho e tal, pra vocês poderem ver como é que funciona. Mas depois a gente vai ver outros videoaulas, outras coisas com mais calma. A gente vai abordando mais assuntos de animação e fazendo uma coisa mais robusta. Para esse jogo que é muito simples, o personagem ele realmente tem uma animação bem tranquila, né? Então é justamente pra gente poder conseguir focar em outras coisas e ter menos overhead de informação. A parte que a gente tem que entrar aqui agora é a parte de Game Controller. O que é o Game Controller, né? Game Controller é como se fosse um gerenciador do jogo. Então, alguém precisa saber e informar para o jogo quando o jogador perdeu, quando o jogador venceu. Alguém que sabe as regras. Então, o Game Controller normalmente é esse script, esse código, esse sistema que sabe quais são as regras do jogo e consegue manipular essas regras para poder saber quem venceu, quem perdeu, quando tem que começar, quando tem que acabar a partida, esse tipo de coisa. E a gente precisa criar esse sistema para a gente poder fazer o nosso jogo. Então, para a gente poder começar a criar aqui o Game Controller, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é a condição aqui de derrota, né, do jogador, porque já que a gente faz pontos infinitamente, tem que ter uma condição de derrota. A condição de derrota foi aquela que a gente viu lá na primeira aula, e foi a questão de que quando o personagem bate no cano ou bate no chão, ele perde a partida. Então o que a gente quer fazer aqui é que quando o jogador bater no chão, nesse caso aqui ainda não tem os canos, né? Quando o jogador bater no chão, ele encerrar a partida. Então a gente pode até só por enquanto fazer
Quando ele bater no chão, ele reinicia a fase. Então, vamos justamente iniciar por essa parte de fazer com que um script para poder reconhecer a colisão entre o chão e o personagem. Então, para isso, vamos entrar aqui no código e criar um novo método aqui, embaixo desse update. Eu vou chamar um collision, tem que ser com dois L's, um collision enter 2D aqui. Quando eu faço isso, ele criou esse método aqui. Esse método é um método que a Unity tem para poder justamente reconhecer colisões entre objetos que tenham colisões 2D. Então, sempre que, no caso do collision enter 2D, é sempre que começa uma colisão entre, nesse caso aqui, o meu pássaro e o chão, esse método vai ser tocado. Então, a gente vai conseguir ver isso botando aqui um debug.log e chamando aqui teste, por exemplo. Fazendo isso aqui e voltando na Unity, voltar aqui na Unity, na Play. Beleza, tem que vir aqui no console. Ok, ó. Teste. Toda vez que ele bate no chão, aumenta a quantidade aqui de teste. Perfeito. Era isso que a gente estava querendo. Uma coisa que a gente tem que entender aqui também é que, do jeito que está aqui, esse método ele serve para qualquer colisão que o pássaro obtiver com outro objeto, que seja uma colisão 2D, né? Então, tipo, se a gente quisesse botar uma moeda no jogo, em algum momento, por conta de qualquer coisa, e a gente quisesse que a moeda não matasse o jogador e o chão sim, a gente precisaria diferenciar com o que ele está batendo, com o que ele está colidindo. Apesar de que para o nosso teste aqui inicial isso não vai ser muito relevante, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês podem fazer isso para poder ampliar isso. Então volta aqui na Unity, vou clicar aqui no chão, né, nesse objeto que é o chão, vou renomear ele aqui para ficar um pouco mais fácil da gente entender, ground, opa, tem um N aqui errado, ground, e vou botar uma tag. A forma de você identificar, uma das formas mais básicas de você identificar o que é um objeto é você adicionar tags a esse objeto. Então vamos adicionar aqui uma tag e chamar aqui a tag de ground. E associar essa tag ao objeto de chão mesmo. Então agora, com essa tag associada, eu consigo no código comparar essa tag. Então vamos lá ver como é que a gente pode fazer isso. Então aqui no código, antes aqui eu vou botar aqui um if. Sempre que a gente quer verificar alguma coisa, é o if que a gente vai usar. Então, if, aí eu vou botar esse collision aqui, que é uma variável que está dentro desse método aqui, né? É um parâmetro desse método. Então, collision aqui. E essa variável tem as informações da colisão que acabou de acontecer. Então, collision, game over, que eu pego o objeto com quem eu colidi, e vou usar aqui o compare tag para saber qual que é a tag desse objeto que eu tô. E aí eu vou botar aqui entre parênteses, né? E aqui as aspas, e eu vou botar aqui ground. Então, e botar chaves aqui para poder fazer o que está dentro do if. Então, quando o objeto está dentro do... Quando eu colido com o objeto e esse objeto tem a tag de ground, ele faz o que está aqui dentro, mas ele também faz o que está aqui, porque nada está parando a execução do código. Então, vamos fazer um teste só para a gente poder visualizar. Debug log teste if. E aí, o que tem que acontecer é que ele vai logar o teste if mais o teste, quando bater no chão. Lá na Unity agora. Vamos ver, apertar aqui. Vamos ver. Ó, teste if, teste. Toda vez ele está batendo nisso aqui. Pra gente ver que o nosso código realmente está funcionando, então a gente conseguiu perceber que ele está passando aqui e também está passando aqui. Se a gente quiser que ele não passe aqui, a gente poderia simplesmente vir aqui e colocar um return. Quando a gente faz isso, bota ponto vírgula, né? Tem que botar um ponto vírgula. Se eu vim aqui agora, play de novo, né? E ver, agora ele só está com teste if. E justamente essa é uma das formas que vocês têm para poder fazer para quando vocês quererem criar um outro tipo de colisão, vocês adicionarem aqui embaixo um outro objeto e fazer algum outro comportamento. O que a gente vai fazer aqui por enquanto? Eu vou tirar esse teste aqui, tirar esse aqui, e aqui dentro foi o que a gente falou, né? Vamos reiniciar a partida. Como que a gente pode reiniciar a partida? Lembrando do que a gente mencionou na aula 1, a Unity ela é dividida em cenas. Então as cenas é como se fosse uma fase. Então você pode carregar cenas. A forma mais básica de você reiniciar uma partida seria você recarregar essa cena. Então a gente vai tentar recarregar essa cena aqui, que tem esse nome, sample e scene. Como que a gente pode fazer isso? Voltando aqui no código, a gente digita scene manager
Aí esse primeiro aqui, 2 cliques nele, dá Enter, aperta ponto e bota Load e Cine. E aí bota chaves aqui, chaves não, parênteses e aspas, ponto e vírgula. Aqui esse aspas aqui ele pede o nome da cena, que é Sample e Cine. Então aqui agora, quando ele bater aqui, ele vai recarregar a cena. Então o que a gente tem que ver é que ele vai, toda vez que eu bater no chão, é como se ele reiniciasse a partida. Ó, bate no chão, então fica reiniciando. Então enquanto eu estiver aqui pulando, eu consigo ficar jogando. Assim que eu bater no chão, eu reinicio a partida. Beleza, mas lembra que a gente mencionou, né, que a gente queria fazer um game controller. E por que ele é importante? Tipo, agora a gente tem, por exemplo, o jogo fazendo o que a gente queria, que é bater no chão, o jogo reinicia. Mas por que é importante separar isso, né? A responsabilidade, por exemplo, de pular num script e a responsabilidade de controlar a regra do jogo e reiniciar a partida, por exemplo, em outro. Isso é uma boa prática de programação. A longo prazo, isso faz o jogo ele ficar muito mais fácil de você dar manutenção, de você continuar trabalhando em cima dele e não gerar bugs. Então é uma boa prática que é bom vocês começarem se acostumando. Então vamos começar aqui criando um outro script. Então vou abrir aqui, vou vir aqui em scripts, vou criar um novo, um monobehavior script e vou chamar de game controller. Vou dar 2 cliques nele, vai abrir. Aqui eu vou até apagar esses 2 caras aqui, deixar vazio, né? E eu vou criar um novo método, meu aqui chamado um novo método que eu vou criar. Então eu vou botar público aqui para lembrar que esse método vai ser utilizado de fora desse script, então ele vai ser chamado por alguém de fora desse script. E aí o void aqui porque ele não vai ter retorno nenhum, então ele não é um método que eu uso para poder pegar a pontuação do jogador, então não retorna nada. E o nome dele que é onPlayerDie, por exemplo, quando um jogador morre. E aqui, isso aqui é meio que a estrutura de você criar um método. Aqui você bota os parênteses e aqui dentro você teria parâmetros entre ele. Então, se você tivesse que passar informações para ele, você passaria aqui dentro. Mas não é o caso aqui, então a gente vai separar assim. Então, onPlayerDie aqui, quando isso acontecer, eu quero pegar aquele código que eu tinha feito aqui, do Cine Manage Sample, Cine, e Ctrl X aqui, e vou dar Ctrl V aqui. Então eu quero, na verdade, fazer que quando isso aqui aconteça, eu consiga de algum modo me comunicar com esse cara aqui, esse game controller. Como que eu posso fazer isso? O jeito mais simples assim que a gente tem, que as pessoas costumam usar no começo, a longo prazo vocês precisam ver formas mais eficientes de fazer isso, mas para projetos menores isso não tem nenhum problema. Você cria aqui uma variável do tipo que você quer, então game controller. Então, vou digitar aqui, ó, game controller. Essa é a minha variável. Eu botei o nome dela igual ao nome do tipo. Então, o tipo dela é game controller, que é o script que eu criei, que é o nome desse script, e o nome da minha variável é game controller. E aqui no start, eu vou botar game controller, recebe, aí find object of type. Aí aqui eu vou botar essas maior e menor aqui, e aqui eu vou botar game controller. Fecha aqui. Isso aqui faz o quê? Isso aqui faz a gente procurar em todo mundo que está na cena, ativo na cena, um objeto desse tipo e retornar para cá, caso encontre. E aí, nesse caso, a gente sabe que vai existir, porque a gente vai botar um na cena. Eu posso botar isso aqui e aqui embaixo usar essa variável. Eu posso usar aqui o game controller e chamar aquela função, que é onPlayerDie. Eu só posso chamar ela aqui, né? Vou botar parênteses aqui e ponto e vírgula. Eu só posso chamar ela aqui porque ela é pública. Então é importante vocês se atentarem. Se eu botar isso aqui privada, por exemplo, private, quando eu venho aqui, ele começa a dar erro, né? Engraçado, o Visual Studio não... agora apareceu. Começou a dar erro. É justamente porque aqui está privado e eu não consigo acessar ele de fora. Tem que deixar público, deixar aqui público. E vamos testar aqui, né? Se eu só vim aqui agora, por mais que eu tenha criado o script, né, game controller, eu não criei um objeto, um game object na cena e associei esse componente no nosso script a ele. Então, se eu der play aqui na cena, você vai começar a dar erro. Aqui, começou a dar erro. Toda vez que bate no chão dá erro justamente no código que a gente fez, que é esse código aqui, game controller.
Porque quando a Unity executa isso aqui, ela não está achando nenhum objeto. Então a gente precisa criar o objeto na cena para ele poder achar. Então vamos criar aqui um novo objeto. Vamos chamar aqui de Game Controller. E vamos adicionar um componente aqui chamado Game Controller. Feito isso, agora já existe um objeto na cena com esse componente. Então se eu apertar aqui no play, de começar, ó, ele já continua fazendo. Só que agora a diferença é que ele não está executando mais o código diretamente do meu play. Ele está usando o meu game controller para poder fazer isso. Então, quando eu quisesse, por exemplo, fazer a pontuação, fazer uma animação, algumas coisas que dependem de regra, para poder saber se a pessoa bater um recorde, por exemplo, eu consigo fazer isso no momento que o jogador perde, antes de encerrar a partida e tudo mais. Então, isso é uma boa prática da gente ver como é que faz. E essa é a forma mais básica de todas, assim, que é você usar esse Find Object. Ele pesquisa todo mundo que está na sua cena, encontra alguém, te retorna e você usa esse cara para você poder fazer as funções e funcionalidades que você precisa desenvolver. Então, espero que vocês gostem da aula. Gostaria de pedir para deixarem um feedback, um comentário, um curtir, justamente para poder saber se eu estou conseguindo atingir o objetivo de ajudar vocês a se desenvolverem nesse universo de desenvolvimento de jogos. Essa aula já foi um pouco mais robusta, né? Ela começou a ter um pouco mais de programação, ter um pouco mais de alguns conceitos mais complexos de desenvolvimento de jogos aqui que a gente está vendo. Então a gente está começando a entrar mais a fundo nisso. Eu sugiro que vocês, se tiverem alguma dúvida, deixem no comentário, eu vou buscar responder. Mas também refaçam a aula, pratiquem bastante, porque é importante vocês praticarem, porque isso é o que vai fazer com que vocês conseguirem adquirir uma fluência no desenvolvimento de jogos. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ser você fazer um próximo jogo, fazer um próximo, até que isso vai se tornando bem natural e vocês conseguem utilizar. Na próxima aula vamos ver a questão de fazer os obstáculos, fazer eles se movimentarem, a gente começar a desviar desses obstáculos e com isso a gente fazer pontuações também, mostrar essa pontuação na interface. E aí, com tudo isso junto, a gente vai começar a ter a cara de jogo. Talvez não completamente, porque ainda vai faltar menu, faltam algumas outras questões, mas a gente vai começar realmente a sentir que já é um jogo, a gente está mexendo e jogando o nosso primeiro jogo ali. E a primeira vez que a gente chega nesse ponto é uma satisfação bem legal e espero que vocês consigam aproveitar também esse momento. E justamente, se você interessa por desenvolvimento de jogos, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa aí as notificações e sininho. Então, até a próxima. Valeu!